voltamos a Atualidades News. As notícias passaram por aí, nós vamos comentar aqui, notícias comentadas. E aqui comigo o Jango, e ele buscou lá as notícias todas que vocês vão gostar. Jango, bom, aqui no novo formato aqui e nesse bloco, novo boa noite. Boa noite a você, João, os telespectadores da Tirante Hora, pessoal de Atibaia, região. É uma satisfação, um prazer nós estarmos aqui toda terça-feira comentando as matérias, notícias que foram manchete em todo o nosso Brasil e no mundo. Bom, começando aí, olha, Copa derruba preço de pacote turístico, Jango. João, quem apostou e quem achava que a Copa do Mundo ia realmente criar um impacto maior, acabou sendo traído, entre aspas. Por que isso? Porque essa época do ano, junho e julho, é chamado mês das férias, onde as pessoas compram pacotes e tal. Devido a esse evento da Copa do Mundo no Brasil, isso acabou atrapalhando, principalmente a CVC, que é a maior, né, de todas, né, os turistas do nosso Brasil, caiu em 40% as vendas de pacotes turísticos no nosso Brasil nesse ano de 2014, devido ao evento da Copa do Mundo. A prova é que o Rio de Janeiro está passando por isso também, apesar de ter um público diferenciado, Bahia, no caso Rio Grande do Norte, esses estados já estão tendo por causa da Copa do Mundo. Sim. Mas outros estados do Brasil estão esquecidos devido ao evento da Copa do Mundo, então caiu demais esse pacote turístico. E 50%. O pacote custava 1.800, hoje se acha por 1.200. É verdade, olha aí. Bom, olha a dengue aí, gente. Olha, passa do nível aceitável São Paulo. Ô, gente, temos que a população toda se mover nessa guerra contra a dengue, hein? João, a pior época da dengue que o estado de São Paulo passou, o maior índice, né, foi em 2010, que passaram de 5 mil casos. Esse ano são 11.392 casos registrados e confirmados no estado de São Paulo. Então, o médico que é responsável pela vigilância do estado de São Paulo, da Secretaria de Saúde, Dr. José Olímpio de Moura, afirmou que, apesar de tudo isso, ele espera que as pessoas continuem fazendo a prevenção, com seus vasos, deixando pneus, garrafas abertas, para que isso possa melhorar. E ele até falou em português muito claro, por causa da falta de chuvas esse ano, acho que ele acha que a população não se preocupou muito com essa questão. Isso é velho. E os rios ficaram baixos, com isso houve a proliferação dos pernilongos do Aedes aegypti. Verdade, olha aí. Bom, estrangeiros, olha aqui, visitando o Brasil, são vítimas de roubo no café da manhã, Jango. Pousada Vera Cruz, Salvador, Bahia. São 3 alemães, 2 holandeses e 1 esloveno. Estava tomando café da manhã, chegou um grupo de assaltantes, assaltaram, levaram computadores, relógios, mas enfim, João, o grupo fugiu, não feriu ninguém, ainda graças a Deus. Mas aconteceu lá na Bahia, em Salvador, em plena manhã, o pessoal tomando café da manhã, João. Os turistas, 3 alemães, 2 holandeses e 1 esloveno. Batendo um papo, conversando lá, chegou um grupo de assaltantes, limpou tudo, levou joias, bens, pertences, dinheiro, mas ainda bem que não feriu ninguém, né? Verdade, olha aí. Bom, fim de uma era, olha, Espanha, e aí, Jango? Bom, já era esperado isso, né? E a gente fala isso até pelo próprio Brasil, na década que foi tricampeão mundial em 70, todo mundo esperou o Brasil em 74, em 78, em 82, 86, só foi ganhar em 90. Então, a grande verdade é uma só. O Vicente Del Bosque, que é o técnico da seleção espanhola, reconheceu após a goleada contra a Holanda, que estava na hora de renovar, porque os jogadores na época que foram campeões em 2010 tinham em torno de 26, 27 anos. E agora a média da seleção espanhola chega a 30 anos. Tem 3 ou 4 jogadores com abaixo de 22, 23 anos, que é o Pedro e alguns 2 novos que estão surgindo. Então ele falou que é o momento de renovar e ele mesmo colocou o cargo à disposição da Federação Espanhola de Futebol para que escolha um novo técnico e comece já um trabalho de reformulação pensando na Copa de 2018 na Rússia. Porque a Espanha, olha, ficou devendo. Decepção. Bom, olha aí, apartamentos para turistas encalham no Rio de Janeiro, Jango. João, é aí que vem essa outra questão. Placas em todos os lugares no Rio de Janeiro, Copacabana, Ipanema, Leblon, Gávea, onde você andar, tem placa de venda dos imóveis. O que aconteceu? Todo mundo esperava com o evento da Copa do Mundo que houvesse uma elevação de preços, um pico. Aconteceu o contrário.
As pessoas não estão comprando, até para a situação que o país passa, pela inflação, por uma série de coisas. Então, segundo o setor imobiliário do Rio de Janeiro, que é um dos lugares mais afetados, que esperavam a explosão disso, esperam que agora, ao passar a Copa do Mundo, haja uma retomada, mas assim mesmo com um preço bem abaixo daquilo que eles esperavam. Imóveis avaliados em 350, 400 mil reais, deve cair em torno de 30%, 40%. A 320, 310. Então eles esperam que no momento não é para comprar ainda, mas a expectativa é de venda, principalmente agora por causa da Copa do Mundo, mas não houve. Verdade, olha aí. Bom, invasão no Rio e no Maracanã, hein? Abre uma crise entre FIFA e o governo, João. A verdade foi uma só, João. Foi os chilenos, nossos irmãos, 85 chilenos, revoltados, queriam entrar na marra, invadiram o setor de imprensa, setor de segurança, e aí ficou aquela culpa, culpando o comitê da FIFA e culpando a segurança da Polícia Militar do Rio de Janeiro e a Polícia Federal que está fazendo essa cobertura lá. Aí houve esse conflito todo, mas eu acho que a Polícia Federal agiu bem com a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Todos eles foram detidos, foram levados para a delegacia e foram deportados. 57 já partiram para o Chile e hoje voltaram para Santiago. Então, acho que isso mostrou que, apesar dessa crise, né, instalada, esse mal-estar que houve, aí foi uma questão realmente de vandalismo. Vandalismo, desses 85 torcedores do Chile. Verdade. Que é um povo educado. Vamos colocar um pouco É, mais o povo educado, vocês são vândalos, se infiltram aí no meio dos torcedores chilenos. Bom, o Barroso, ministro Barroso, quer julgar recursos do mensalão já na próxima semana, Jango? Ele até disse que foi um prêmio para ele. Houve um sorteio com a saída do ministro Barbosa, Joaquim Barbosa, para quem seria o novo relator ou aquele que ia analisar essa ação, né, do mensalão. E ele foi sorteado, em todos os meses, ele foi o premiado, entre aspas, para ser o relator. E ele declarou na última semana que até o dia 25, hoje é 24, até amanhã depois, ele deve dar um parecer e julgar isso, ele quer terminar com isso, porque ele acha que a demora está muito grande e ele precisa resolver, principalmente alguns casos que estão pendentes, a questão de prisão domiciliar ou prisão que fique realmente no centro de detenção. Então ele vai analisar essa semana, isso que resolve até quinta-feira, sexta-feira, dar um parecer final nisso para resolver as questões desses processos que estão nessa pendência que o Joaquim Barbosa acabou realmente protelando. Tá certo. Bom, e os militares, hein? Os militares dão um toquezinho aí, olha, o informe militar não vê abuso na ditadura, Jango. O que mais chamou a atenção dessa matéria foi o comentário feito pelo grupo de militares da Aeronáutica. Aeronáutica. Que eles entregaram esse relatório para, então, na época, ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, que na época não era presidente em 2009, e ela não tomou nem conhecimento nem nada. Eles alegam isso no relatório que entregaram à Comissão Nacional da Verdade. Eles entregaram agora esse relatório dizendo. Então foram as páginas, João, são 145 páginas da Aeronáutica, 258 da Marinha e o Exército mandou apenas 42 páginas. Então esse dossiê todo está com a Comissão Nacional da Verdade, o que aconteceu de 64 a 85, que foi o período do regime militar. E eles citam com letras garrafais. Nós entregamos na época esse relatório à então ministra da Casa Civil, que pediu o atual presidente Dilma Rousseff, e naquele momento, esse documento até hoje não se sabe onde foi parar. Olha aí. Bom, olha o Padilha e a briga com o SCAF, hein? Padilha acusa SCAF de roubar o slogan e declara guerra ao PMDB paulista, Jango. Então, o Paulo SCAF lançou a campanha dele Mudança de Verdade, né? E o Padilha também, né? Para mudar de verdade. Então, criou-se um atrito entre os dois e o Padilha foi para a mídia e disse que o Paulo SCAF acabou roubando o seu slogan da campanha. Então criou esse atrito, até porque, João, aqueles que são ligados ao PMDB e ao PT sabem que existe uma aliança nacional. Sim, claro. O Michel Temer vai continuar sendo vice da Dilma na eleição de 2014. E então havia essa possibilidade de São Paulo de união entre o PT e o PMDB também. Mas o Paulo SCAF até descartou o apoio da Dilma na última semana. Ele foi para a mídia e disse que não quer saber. Ele não quer saber não de apoio de Dilma, nada, que ele quer realmente mudança de verdade em todos os setores. Então ele foi muito claro nisso. E isso aí acabou atritando alguns setores do PT, e o Padilha, que lançou a sua candidatura, veio com essa aí e vai criar realmente aí até para esquentar um pouco mais as eleições do estado de São Paulo. Verdade, olha aí. Bom, no inverno, logo que entrou o inverno aí, as temperaturas
caíram, hein, Jango? Do último dia 19, João, para cá, chegou a 13 graus em São Paulo, né? Foi a temperatura mínima, 2 dias antes de chegar o inverno já tinha caído para 13. Houve aquela frente fria que veio do sul, entrou com tudo no estado de São Paulo, ficou aquela massa de ar polar que eles chamam, e a temperatura chegou a 13 graus, e nós aqui em Bragança chegamos também a essa temperatura de 12, 13 graus no último de 18, 19 e 20 agora de junho. Então as pessoas que estão nos assistindo estão percebendo que passa das 19, 20 horas, a temperatura é uma queda muito grande, de 5, 6 dígitos, que isso acaba afetando a saúde. Então é importante você se agasalhar, tomar cuidado com a garganta, né, João? Isso. Tomar os seus medicamentos, essa época do frio, a questão da pressão arterial. Então é importante você estar atento agora nesse período de inverno. Verdade. Bom, olha aí o ministro Gilberto Carvalho, ele contradiz até a presidente, hein? Olha aqui, xingamento contra Dilma, não partiram apenas da elite branca, afirma ministro Jango. João, até estranho isso, né? Estranho. Porque o assunto até foi comentado pelo Aguirre aqui na semana passada, a questão da Copa, quando houve aquelas vaias, Dilma, né? Sim. Na abertura da Copa do Mundo. E o Gilberto Carvalho, todo mundo sabe que é um aliado muito forte do Lula. E alguns setores do PT ainda tentam impor a candidatura do Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, que eles acham que o Lula é o único que pode ganhar as eleições em 2014. Porém, João, o Lula também, na convenção nacional do PT, que homologou a candidatura da Dilma com Michel Temer, ele praticamente entregou a rapadura. Falou que não quer. Que ele está vendo, ele não quer ser candidato, tal, vai com a Dilma mesmo, que é o criador, que é a criatura. Quer dizer, fugiu da raia, não quer saber. Está cuidando da criatura. Está cuidando da criatura, isso aí. Então a gente espera, que nessa questão toda, e essas vaias, João, logicamente que as pessoas que conseguiram comprar os ingressos para a Copa do Mundo são pessoas de poder aquisitivo maior, é inegável. Isso é ponto pacífico. Ingresso 600, 800 mil reais, não é qualquer cidadão brasileiro que tem essa condição de estar comprando o ingresso desse valor. Então ele colocou isso, não sei se é para colocar um pouquinho mais de fogueira nesse momento também que antecede as eleições, mas acabou criando um clima dentro do próprio PT. Não volta Lula. Não volta Lula. Não volta Lula. Bom, olha aí. O ministro Barbosa, ex-ministro do Supremo, ele deixa a relatoria do mensalão. Já vou falar uma outra em seguida, que mesma coisa quase. Barbosa desiste de mensalão antes de deixar o tribunal. Jango. Ele anunciou a sua aposentadoria em abril, que ele estaria saindo no final de junho agora. Então está faltando aí pouco mais de uma semana, 2 semanas para o Joaquim Barbosa deixar o Supremo Tribunal Federal. Foi feito aquele sorteio, onde o Luiz Barroso acabou sendo o novo relator desse mensalão, e ele acabou realmente colocando isso, que não daria tempo para estar julgando isso, e passou a bola para o ministro Barroso. Então o Joaquim Barbosa cumpriu o seu papel. Eu acho que ele foi um dos ministros que vai ficar na história do Supremo Tribunal e da Justiça Brasileira do Poder Judiciário, João. Pela sua postura, até por ser um cidadão de raça negra, sim, que assumiu um comando, uma presidência do Supremo, de fazer tudo aqueles processos, aquele tempo, apesar da demora que existia, ele conseguiu fazer todo aquele levantamento, a ação 470, que durou 6 meses, sim, e colocou cada um no seu devido lugar, como ele bem disse. Então a gente espera vida longa a ele. Né? Ele talvez caminhe para o lado da política. Mas esse ano isso que não dá. Esse ano não pode, mas ele pode ser uma pessoa de influência muito grande, João. Hoje, dentro do cenário da opinião das pessoas, da questão da reflexão do voto, em quem votar. Eu acho que ele será uma peça importante se ele apoiar um candidato ou outro. Não acredito nisso, mas se ele vier apoiar um candidato, com certeza vai trazer um grande número de adeptos, de eleitores que vão estar gostando dessa conduta, dessa postura do ministro Joaquim Barbosa. Tá certo. Bom, olha aí, Pão de Açúcar, as frentes de ataque do Pão de Açúcar, olha aí, Jango. Então, os franceses do cassino que adquiriram as cotas do Pão de Açúcar junto ao Abílio Diniz, né, João? Esse foi o foco até do mês de março que nós comentávamos a respeito disso. E eles estão mudando um pouquinho, João, essa questão, eles estão apostando em bandeiras novas. Bandeiras novas, como Extra Mini Mercado e também aquele Minuto do Pão de Açúcar. Sim. São novas bandeiras e abrindo uma loja na semana passada na região dos Jardins de São Paulo. Então eles estão apostando nisso e esperam um crescimento esse ano, apesar de toda a crise do país, em 3% esse ano, para atingir 6% no ano de 2015 e chegar a 10% em 2016. É a meta do Grupo Cassino, que tem hoje o controle do Pão de Açúcar. Tá certo. Bom, ninguém no momento está querendo aí adquirir carro zero
mas os carros já rodados, olha, carro com 4 a 8 anos de uso ganha espaço e tem ofertas vantajosas, Jango. Os carros 2007, João, a 2013 voltaram com tudo dentro desse cenário hoje de veículos. Por que isso? O carro zero, João, as pessoas vão lá, dão 3, 4 mil de entrada e a prestação é absurda e há uma variação muito grande da taxa que você paga de juros, que vai de 0,67 a 3,92. Depende do banco ou da instituição que você faça, financeira, que você faça esse acordo. Então, os carros de 2007 a 2013 voltaram a ter um mercado muito forte e cresceu, João, 14,5%. Olha aí. Nesses últimos 6 meses. Então, estão apostando nisso. Até o Ilídio dos Santos, que é o presidente da Associação dos Revendedores de Veículos de Automóveis da Anfávia, tem afirmado isso, que está apostando nisso, para as pessoas acreditarem nesses veículos de 2007 a 2013, que o preço é menor e tem mercado, estão em ótimas condições. Revisados e tudo. Seminovos. Seminovos. É o momento, hein? Bom, é isso aí. Jango, até semana que vem. Se Deus quiser, João. Eu quero agradecer a você por essa oportunidade, por esse espaço e, logicamente, a vocês de casa que acompanham toda semana, autoridades, com muita informação e notícias. E, se Deus quiser, na terça-feira que vem nós estaremos aqui para estar comentando as notícias sendo manchete. Vitória do Brasil, se Deus quiser, e muitas coisas estaremos semana que vem aqui. Um abraço. Verdade, é isso aí. Nós vamos lembrando do intervalo. Voltamos já já. Atualidades.